Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, então, um mês, né, para encerrar o bimestre. Vamos que vamos, porque vocês ainda têm muita coisa para aprender, muita coisa para a gente ver informação geopolítica. Hoje a gente vai falar sobre um dos capítulos da história mais importantes da história recente. Tão importante que há historiadores que dizem que o 11 de setembro de 2001, que por incrível que pareça muitos de vocês não tinham nem nascido, né, em 2001, a gente já está aí, já vai fazer 20 anos, ano que vem, desse episódio. É até assustador a gente pensar que muitos de vocês ainda não tinham nascido, né? Eu lembro desse dia, como foi esse dia, 11 de setembro de 2001, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, um dos prédios mais altos do mundo, um dos maiores símbolos do mundo financeiro, encravado em Nova York, nos Estados Unidos. Quando a gente fala em mundo financeiro, é muito importante destacar que a geopolítica se move pela geoeconomia, né? Quer dizer, as grandes potências do mundo, os países, as nações mais ricas do mundo, elas têm um domínio sobre as questões políticas, sobre o andamento dos países, que muitas vezes é superado pelo poder financeiro em relação a qualquer outro assunto, né? Então hoje você tem os Estados Unidos como a maior potência econômica mundial e ela tem uma influência muito maior sobre os outros países. Por isso um ataque a um prédio americano com a simbologia do World Trade Center, ele tem uma repercussão muito maior do que qualquer outro genocídio ocorrido, por exemplo, em Ruanda, em 1994, quando milhares de pessoas morreram na base do facão, né? Quando houve uma disputa entre duas gangues rivais e eles então se matavam, né? E isso, muita gente pensa hoje, tá, mas aconteceu isso quando? Aconteceu em 94. Foi muito maior em termos de número de mortes do que o World Trade Center, onde 3 mil, mais ou menos 3 mil pessoas morreram. Porém, a simbologia, dado a questão econômica, é muito maior. É até um tanto desumano falar isso, né? Dizer que o World Trade Center tem uma representatividade maior para o mundo do que o genocídio de Ruanda, que foi na África, que é um continente que tem uma visibilidade muito pequena perante a comunidade internacional, justamente porque pouco representa economicamente. Mas é assim que o mundo gira, assim que caminha a humanidade, né? Se dá, sim, uma repercussão maior o que acontece nos Estados Unidos do que no restante do mundo. Um exemplo muito claro, essa semana a gente está vendo protestos no mundo todo, desencadeados a partir da morte de um jovem negro nos Estados Unidos, que foi asfixiado por um policial, né? Vocês devem estar acompanhando isso e vendo como que isso está repercutindo no mundo todo, ao ponto de haver protestos em outros países, principalmente na Europa, contra esse caso. Vejam que curioso, né? No Brasil, há coisa de 2 semanas, um menino negro de 14 anos foi assassinado com um tiro nas costas, numa batida policial numa favela do Rio de Janeiro. Claro, foi notícia, mas não passou muito disso, de artigos em jornais, de protestos e tal. E muito possivelmente lá nos Estados Unidos eles nem tomaram conhecimento disso. Agora, o caso desse jovem que tentou passar uma nota falsa de US$ 20 no mercado americano e que por conta disso foi preso, e claro, daí exageradamente, né, assassinado a partir do momento que o policial, de um modo totalmente errado, né, colocou o joelho no pescoço dele, ganhou essa repercussão. Se você colocar na balança os dois casos, eu acho muito mais chocante do menino de 14 anos. Mas foi esse caso, né, do rapaz morto com o joelho no pescoço lá nos Estados Unidos, filmado. E aí também a gente vai falar de uma coisa muito importante para nós da comunicação, o poder da imagem, né? Uma imagem vale por 1000 palavras, um ditado tão chavão aí que a gente ouve há muitos anos, mas é fato, né? A imagem, talvez a imagem desse menino de 14 anos sendo assassinado, a queima-roupa ali naquele caso, trouxesse uma repercussão diferente de só a notícia dada por escrito ou narrada, né? Mas nos Estados Unidos tem a imagem do policial com o joelho no pescoço do rapaz. Então isso também ajuda, mas ajuda muito mais o fato de ter acontecido numa nação que é meio que epicentro do mundo hoje, por mais que o Donald Trump tenha essa visão reducionista do papel dos Estados Unidos no mundo, né? Ele gosta, porque ele é extremamente narcisista, então ele gosta muito de se colocar como xerife do mundo, mas ele não quer arcar com o ônus de ser o xerife do mundo, ou seja, com os conflitos, com a imigração,
com a questão da pobreza no mundo, a contribuição que ele teria que dar por ser justamente essa maior potência, né? Isso ele não quer, ele quer apenas poder mandar e desmandar, mas não quer assumir o ônus disso. Então, por conta de todos esses fatores econômicos, o que acontece nos Estados Unidos tem uma proporção maior do que o que acontece em outras nações do mundo. Dito isso, o que aconteceu lá em 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos tinham uma política muito mais cordial em relação ao restante do mundo, muito mais predominante em relação ao restante do mundo, na época era George Bush presidente, era republicano como Donald Trump, mas tinha uma visão diferente do Trump sobre o seu papel no mundo. Ele via os Estados Unidos como um país responsável por muita coisa ao redor do mundo, responsável por mediar conflitos ao redor do mundo, coisa que o Trump vê que não é, que ele não vê como figura, como principal, como prioridade para o país. Né? A prioridade para ele é colocar a América em primeiro lugar, como ele diz. Desfazer acordos, mas tal nação é mais pobre, vamos ponderar, vamos tolerar isso. Não tem isso. O capitalismo selvagem, o mundo dos fortes, na visão dele, e os Estados Unidos não tem nada que dar concessão, nada que sair perdendo porque uma nação é mais pobre que ela, uma nação merece porque estaria se desenvolvendo e tal. Essa é a visão de mundo do Donald Trump. Não era exatamente essa visão do George Bush. Então, os Estados Unidos tinham uma simbologia maior diante da comunidade internacional. E acontece isso, né? Você tem todo um histórico por trás disso. Você tem o George Bush e a chamada doutrina Bush, que nada mais é do que uma doutrina de intolerância ao terrorismo, ao que ele chama de terrorismo. Vocês observem, existem coisas que muitas vezes a mídia ajuda a propagar isso e não se questiona, né? Quantas pessoas morrem ao ano no trânsito, né? A gente tem um número bastante alarmante no mundo. Morre-se no Brasil, no trânsito, mais do que na guerra da Síria, que é uma das guerras mais mortais do momento. No entanto, as mortes no trânsito acabam virando notícia só quando tem feriadão e tal. Tantos morreram no feriadão, porque as pessoas costumam viajar mais e tal. No mundo é assim, muita gente morre no trânsito, mas é curioso quanto que um ataque terrorista, né? Tudo bem, acidente de trânsito é acidente, né? O atentado terrorista, uma pessoa planejou, não é um acidente, né? Ela planejou e tal. Então vamos comparar com outra coisa que não é acidente. Vamos comparar com violência em favelas, violência em periferia. Quantas pessoas são assassinadas por ano nas favelas do Brasil? Quantas pessoas são assassinadas por ano nas periferias das grandes cidades do mundo? Né? Isso vira estatística, mas não é notícia quando isso acontece. Não é uma notícia internacional quando acontece de momento. Agora, um ataque terrorista que tenha uma ou duas vítimas, ou às vezes nem tem vítima, é uma bomba que explode, não faz vítimas, se torna notícia no mundo todo. Isso se tornou notícia desde o 11 de setembro de 2001. Haviam ataques esporádicos. O próprio World Trade Center havia sido vítima de um atentado frustrado pela Al-Qaeda, que foi a organização que fez esse atentado. Mas ficou lá, foi esquecido na história. Passou-se a dar um maior interesse a isso, a mídia passou a cobrir isso intensamente a partir do World Trade Center, que foi um fato assim bastante traumatizante para todo mundo. Afinal de contas, não é todo dia que você vê dois aviões batendo contra duas torres, né, se chocando contra duas torres e matando 3.000 pessoas no coração econômico mundial, né, no grande coração da economia mundial. A economia forte blinda o país de muita coisa, de sanção da ONU, de sanção de condenação internacional, mas aí você vê um ato totalmente arbitrário ocorrer nesse coração financeiro. É um choque mundial pelo quê? Pelo que parecia ser inatingível, né? Um país que faz o que quer porque tem um poder maior econômico, mas aí de repente isso se desmonta como um castelo de cartas com um ato terrorista. Então isso chocou muito o mundo todo. Esse ineditismo que é tão caro ao jornalismo, a mídia, né, se mostrou naquele caso a ponto do mundo todo transmitir aquilo. Me recordo muito bem do Carlos Nascimento, ele fazendo a transmissão ao vivo pela Globo, porque foi tudo muito bem planejado pelos terroristas da Al-Qaeda. Eles calcularam exatamente 10, 15 minutos, se não me engano, de intervalo entre a batida do primeiro avião para o segundo. Por quê? Porque eles queriam mídia. Então, quando bateu o primeiro avião, deu tempo das redes de TV que ficavam muito próximas, tinham sedes muito próximas ali do World Trade Center, se deslocarem até
o mais próximo do local, começarem a filmar, transmitir ao vivo, porque a ideia deles era ter uma segunda cena tão chocante quanto a primeira e dessa vez com rica propagação de imagens. Então deu tempo de muita gente chegar ali, ao ponto do Carlos Nascimento da Globo, transmitindo ao vivo a situação lá em Nova York, dizer estamos revendo as imagens, quando na verdade estava sendo transmitido ao vivo a segunda batida, o segundo avião que bateu contra a segunda torre do World Trade Center. Na sequência ele se corrigiu, né? Ele disse, não estamos vendo uma reprise da imagem, mas sim estamos ao vivo, né? Neste momento acompanhando uma segunda batida, então, de avião contra as torres do World Trade Center. Aquilo foi notícia tanto quanto a pandemia está sendo, por meses a fio, né? E desencadeou toda uma mudança de comportamento no mundo. As viagens internacionais passaram a ser muito mais rigorosas em termos de fiscalização dos passageiros, principalmente de avião, né? Porque os aviões foram protagonistas nesse atentado, e a questão de livre passagem das pessoas de um país para o outro, que havia uma regulação, mas não tão criteriosa como é hoje, com fiscalização, com scanner, com tudo aquilo, com entrevista na chegada da pessoa ao país, né? Tudo aquilo foi rigoroso ao extremo por conta desses atentados. Então se criou uma paranoia mundial em termos de terrorismo, porque aí se sucederam outros ataques terroristas a partir de então. O Bush ele tinha um problema de família com os países árabes, porque o pai dele, que era George Bush também, né? Ele chegou a invadir o Golfo Pérsico nos anos 90 por uma guerra pelo petróleo entre Irã e Iraque. E não se deu muito bem lá, não. Se deu mal. Então havia um certo ressentimento da família Bush com os países do Oriente Médio, especialmente ali a região onde a Al-Qaeda estava atuando, e foi a chance perfeita. Muitos até apontam, né? Tem aquele documentário do Michael Moore que mostra que na verdade aquilo era meio que teatral, porque eles tinham sim relações com a própria Al-Qaeda, a família Bush e tal, mas isso é teoria da conspiração, vamos deixar de lado. No Fahrenheit 11 de setembro ele fala disso. Mas o fato é que havia esse ressentimento. E foi a chance que o Bush filho teve ali, então, de acertar as contas da família, porque exigia-se, a partir dali, uma atitude, né, severa por parte do governo americano. A população americana, que já viu o país entrar em várias guerras e não queria vê-lo de novo entrar em mais uma guerra, passou a apoiar a presença na guerra, porque se sentiu muito melindrado por essa situação. E aí então o Bush cria a chamada guerra contra o terror, que se vocês observarem do ponto de vista propagandístico, vamos dizer assim, né, é muito questionável, né, porque é guerra contra o terror, o que os outros fazem é terrorismo, mas o que os Estados Unidos fazem e já fizeram com outros países aí ajuda humanitária, não sei o quê, mas a gente sabe que eles não são os mocinhos da história. Mas para uma narrativa midiática está muito bom, né? Foi muito bem delimitado quem são os bandidos e quem são os mocinhos da história. Essa narrativa puramente ocidental, que não é a mesma lá para os países do Oriente Médio. Mas, enfim, é a narrativa que nós temos. É sempre bom questionar, mas é a narrativa que nós temos. Esse fato ele é tão importante para a história que muitos historiadores apontam como o fim de uma era. Nós vivemos a história contemporânea e nós estaríamos numa história pós-contemporânea, né, a partir do 11 de setembro, porque as mudanças de comportamento na humanidade foram muito crescentes a partir de então. Não sei se os historiadores não vão rever essa questão e não vão botar a pandemia como um fim de uma era e início de outra, porque já se fala também nas mudanças de comportamento que nós vamos ter que ter a partir de agora. Mas o mundo está caminhando muito enlouquecidamente, né, nesses últimos anos, com fatos extraordinários que mexem com toda a história. É o 11 de setembro, é agora a pandemia, vai saber o que vem por aí, né? Então os historiadores têm que rever muitos desses conceitos que eles acabaram colocando lá no 11 de setembro. Pois bem, ele começa então a chamada guerra contra o terror, né? O alvo, claro, é o Osama Bin Laden, já está morto, né? Morreu no governo Obama, foi assassinado no governo Obama durante uma invasão no Paquistão, de uma casa onde ele morava. E a partir da guerra do terror ele estabelece o eixo do mal, que seriam todos os países que, de uma forma ou de outra, estariam contribuindo com organizações ligadas à Al-Qaeda. Invadem o Afeganistão, um país que eles não conseguiram controlar até hoje, já saíram de lá. O país era um país que também nunca foi lá essas coisas, né, em termos de estabilidade, mas que mergulhou num caos de vez a partir do Afeganistão. E eles fizeram
o que tanto a família Bush queria, que era invadir o Iraque, derrubar, depor o Saddam Hussein, condená-lo e enforcá-lo, porque ele era o grande inimigo da família Bush. O que aconteceu no Iraque foi algo muito interessante da gente analisar do ponto de vista de sociedade. Nós aqui não toleramos a ditadura, nós não toleramos governos fascistas, não toleramos governos autoritários, que era tudo que o Saddam Hussein era lá no Iraque, era tudo que ele era para o povo iraquiano. Condenava, enforcava em praça pública para dar exemplo para os outros, quer dizer, se amanhecia um belo dia, abria a janela da casa, estava lá um enforcado na frente da tua casa, preso num guindaste. Por quê? Porque ele tinha que servir de exemplo para os outros não cometerem os erros que ele cometeu. Muitas vezes os erros que ele tinha cometido era ter criticado o governo do Saddam Hussein. E estava tudo certo, a população convivia com isso de uma forma espantosamente natural. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, depõem Saddam Hussein, o enforcam e contribuem para a eleição de um novo presidente, que primeiro começa com uma junta, depois vem um presidente, o país mergulha no caos. Por quê? Porque eles têm pelo menos dois povos que convivem ali mais ou menos harmoniosamente. E a gente vai voltar para aquela aula sobre religião. Lembra que a gente falou dos xiitas e dos sunitas, que eram as duas facções ligadas, não vamos falar facção aqui que é perigoso, as duas linhagens, as duas vertentes ligadas ao islamismo, um descendia diretamente de Maomé, o outro não era descendente direto de Maomé. Essas duas vertentes conviviam mais ou menos pacificamente. Sunitas era a categoria a qual o Saddam Hussein se identificava. E então os xiitas eram reprimidos por causa disso. Foram muito reprimidos por causa disso, por causa da predominância dos sunitas. Quando Saddam morre, quando tenta se impor um governo democrático, começa a guerra entre as duas vertentes. E essa guerra dura até hoje, persiste até hoje. Há muito ressentimento, há muita violência, porque eles não conseguem se entender. E dificilmente vão se entender tão cedo. Não estou defendendo o governo ditatorial, estou mostrando os fatos como eles são. Quando os Estados Unidos tentam impor lá a sua ideologia democrática, eles não conseguem se entender. E estão assim até hoje. Né? O país está em frangalhos, o que mais me dói lá é ver que vários pontos arqueológicos de grande importância para a humanidade foram destruídos durante essas guerras, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Depois surge o Estado Islâmico, né? Que vamos dizer assim, uma Al-Qaeda ainda mais hard, né? E eles destroem esses patrimônios arqueológicos pelo puro prazer de destruir, dizendo que, numa visão totalmente louca da coisa, que aquilo era pagão, que aquilo era uma agressão a Maomé, enfim, coisas absurdas assim, né? E o terrorismo se fixa como uma ameaça mundial, né? Nós aqui temos sorte de não termos, a Europa sofreu muito com isso, os Estados Unidos sofreram muito com isso, como uma forma de vingança desses perseguidos pelo governo americano, com os seus aliados, muitos europeus, porque eles, a partir do 11 de setembro de 2001, né? Quando a gente acha que as coisas vão se acomodar e tal, elas vão ganhando outras proporções, né? A humanidade vai criando outras formas de conflito. Quando você vê aí que os Estados Unidos tentam, não conseguem, gastam milhões para tentar impor uma democracia nesses países árabes, e acaba desistindo, né? A gente poderia narrar cada um dos países que eles abandonaram, mas aos poucos eles tiveram que abandonar, sem sucesso em impor esse regime democrático. Os próprios árabes começam a se voltar contra seus governos, que a maioria são governos ditatoriais. Tudo isso começou na Tunísia com um vendedor de frutas que se auto-imolou. O que é esse imolar, né? Ele botou fogo no próprio corpo, porque ele se negava a pagar altos impostos que o governo cobrava. Ele mal tinha para o sustento dele e ainda tinha que pagar esses impostos. Esse caso é muito parecido com esse negro que foi assassinado lá nos Estados Unidos na semana passada, porque ele desencadeou uma reação em massa, uma reação em cadeia. Vários países da Europa passaram a ter protestos e essa é a chamada Primavera Árabe, né? Começou com esse rapaz lá na Tunísia, como um protesto contra o ditador Zine El Abidine Ben Ali, e em seguida a onda de protestos se arrastou para outros países, no total entre países que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somos Tunísia, Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. Sobre o Egito vai ser a tarefa de casa de vocês, já vou explicar o que é, tá?
Aqui, nesses slides que vão para vocês aí no grupo, vai estar lá para vocês o que aconteceu na Tunísia, a morte do Mohamed Bouazizi, né, esse rapaz, e que desencadeou toda a Primavera Árabe. Na Líbia, que houve a deposição do Muammar Gaddafi, que era o líder líbio. O Gaddafi, depois pesquise na internet, ele foi deposto, jogado em praça pública e foi linchado pelo povo. Né? Isso aconteceu em 2011, no dia 20 de outubro de 2011, vocês vão ler ali na descrição. Esse foi o mais radical, né? Foi a mais radical e mais bem sucedida das revoluções. Porém, o que veio depois, a tentativa de se formar um governo democrático, até hoje, eles não tiveram sucesso nisso. O Egito foi os chamados Dias de Fúria. Havia uma praça lá, né, onde eles se reuniam todo dia para fazer protestos. Conseguiram derrubar o governo, acabaram nomeando como presidente uma eminência parda, vamos dizer, mas não deu certo e eles ainda continuam batendo cabeça lá. O Mubarak, aquele cidadão Mubarak, que era o ditador egípcio, ele foi julgado pelo Tribunal de Haia, que é o Tribunal Internacional, uma corte internacional que julga crimes de guerra. E o Mubarak, ele era julgado dentro de uma jaula. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar as imagens, que são bastante curiosas, né? E ele xingava os juízes, ele dizia que aquilo era uma farsa e tudo mais. A Argélia, vocês vão acompanhar ali, e a Síria, que até hoje está em guerra, né? Com o país totalmente destroçado, totalmente destruído, mas, infelizmente, não chegaram a um consenso. Bashar al-Assad, que vem de uma dinastia de 40 anos da família Assad, à frente do governo sírio, segue firme porque ele tem o apoio dos russos. Os russos fornecem armas, os russos fornecem tudo que ele precisa para se manter no poder e ele consegue dessa forma reduzir o poder dos rebeldes. A gente vai voltar a esse assunto da Síria porque é a guerra que ainda está acontecendo. E ninguém está dando bola porque todo mundo fala de pandemia e tal. Esqueceram os pobres coitados dos sírios. No Oscar desse ano, 2 filmes que contam histórias de pessoas que lutam contra a ditadura do Bashar al-Assad na Síria, concorreram ao Oscar para Sama, que é lindo, maravilhoso. Eu tenho ele, vou tentar jogar para vocês no YouTube, talvez, e se eu não me engano, encontrei até no YouTube, mas está sem legenda, mas eu tenho as legendas. Vamos tentar por lá para vocês assistirem. Eu coloco no privado, porque eu também não quero ser processado por direitos autorais, né? E o outro filme que concorreu também, que é muito bonito, é sobre The Cave, que é sobre um hospital subterrâneo lá na capital da Síria, Damasco, né? E Bahrein também teve sua Primavera Árabe, Marrocos também, Iêmen, tudo isso está descrito lá, e Jordânia, tá? E Omã também. E aí eu coloquei aqui a nova ameaça, os Estados Islâmicos, que está quieto, né? Não sei se a mídia não está noticiando o que eles vêm fazendo, mas está quieto, e que é muito mais radical. Ele sequestra opositores e degola em vídeos que são divulgados na internet, né? Aqui tá um vídeo, imagina as 2 pessoas aqui sabendo que vão ser degoladas em instantes, né? Uma coisa assim bastante assustadora, né? Aqui tá as referências. Quando eu falei para vocês de atividade, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês assistam, para vocês não dizerem que eu só estou dando texto, só estou dando trabalho escrito, né? Tem que mandar escrito e tal. Eu vou dar uma atividade bem bacana para vocês que assistirem o The Square. The Square em inglês, é assim que tá seria praça, né, em português. The Square não é um filme que também deve estar aí pelos programas de streaming, né, as TVs por streaming. Não é um filme que ganhou a Palma de Ouro, que tem um cidadão assim sem camisa na capa. The Square é um documentário, tá, que conta a história, todo passo a passo, essa história da Primavera Árabe. Vocês vão entender tudo no Egito. Né, no Egito, especificamente no Egito, vocês vão entender como é que funcionou e é por meio de um personagem que eles contam essa história, um personagem bastante importante ali no sucesso da Primavera Árabe no Egito. E depois a gente discute um pouco sobre esse filme lá no nosso grupo no WhatsApp, tá? Essa é a função, essa é a tarefa da semana assistir The Square. Onde achar? Netflix. Ah, não tenho Netflix, professor? Pois é, aí complica um pouco, mas vejam se vocês... aliás, me contem lá no grupo quantos de vocês têm Netflix, quem não tem Netflix, quem não tem, daí a gente vai ver como é que a gente faz, mas quem tem, tá lá disponível, eu sei que vocês assistem muita coisa lá, não custa nada assistir esse documentário,
que tem menos de 2 horas e é fantástico para entender como é que foi a Primavera Árabe lá no Egito. Por hoje é só, pessoal, então. Tá dada a tarefa da semana. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou lá no grupo à disposição para tirar. E na próxima semana a gente volta a se falar, tá bom? Um abraço.